Eu peço ao Evangelho de Marcos, eu peço que os irmãos abram o texto de Marcos, capítulo 5, versículo 24. Marcos 5, versículo 24 ao 34. Esse vai ser o nosso texto, base da devocional de hoje. Jesus foi com ele. Grande multidão seguia e comprimindo o aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido falar a fama de Jesus, vindo por trás dele, a, por entre a multidão, tocou nas vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar nas vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizeis: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, e consta do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor Jesus, Deus, eu oro, meu Pai, ao Senhor, meu Pai, para que nesse momento, meu Pai, o Senhor possa, meu Pai, nos conduzir e nos dirigir, meu Pai, para, meu Pai, os ensinamentos que o Senhor quer hoje, meu Pai, nessa manhã, meu Pai, nos dá, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor possa nos instruir através da sua palavra e nos direcionar à sua santa e maravilhosa vontade, meu Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é, o Evangelho de Marcos, né, é um evangelho que, sim, é diferente é, dos outros evangelhos. Porque Marcos ele tem uma forma de expor os acontecimentos é, de uma forma mais corrida, né? Tanto é que é o evangelho mais curto entre os quatro os evangelhos, né? Ele tem apenas 16 capítulos. E assim, Marcos ele foca muito mais nos sinais, né? E nas curas, né? Que Jesus ele fez, né? Justamente para mostrar para o seu leitor aquilo que está escrito lá em Isaías, né? 61, né, do seu versículo 1, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos,
e pôr em liberdade os algemados. Então, assim, é, Marcos, ele quer trazer a memória do povo, né, da igreja, essa, essa passagem. Então, ele usa essa forma mais corrida e focando muito mais nos sinais, nas curas, nas maravilhas de Jesus. É lógico que tem ensinamentos, mas Marcos ele procura mais focar nos milagres, para mostrando que Jesus é o Messias, aquele que viria vir para curar, salvar o povo dos seus pecados. E assim, e Marcos ele assim, e eu tenho alguns pontos assim, se a gente for ler do começo de Marcos até agora, a gente já leu sobre, né, no capítulo 1 fala sobre a cura de um endemoniado de Cafarnaum, né? A cura da sogra de Pedro, é, muitas outras curas, né? E a cura de um leproso, né? No capítulo 2, se a gente for ver, fala da cura de um paralítico, né? No capítulo 3 fala da cura do homem e da mão ressequida, né? E Jesus cura muitos à beira-mar. No capítulo 4 fala que Jesus fez o sinal de é, acalmar a tempestade, né? E no capítulo 5, né, fala da cura de um endemoniado genareno, né? E da cura da mulher hemorrágica, que é o livro, que é o texto que a gente acabou de ler, né? Esse esse texto de esse texto da mulher hemorrágica, ele vem na, é, na sequência de um outro texto, né? Que é sobre o pedido de Jário, né? E ele faz um contraste com esse texto, né? Se a gente for ir lá no pedido de Jário, no texto de pedido de Jário, é a Bíblia fala que havia um homem principal, né, da sinagoga, chamado Jário, que é, chegou até Jesus, né, e pediu para que Jesus fosse curar a sua filha que estava enferma à beira da morte, né? E Jesus, né, prontamente foi com ele, né? E na beira do caminho, né, a, a Bíblia fala é, que essa mulher, né, ouvindo falar que Jesus, da forma de Jesus, ou seja, que Jesus curava, que Jesus libertava as pessoas, que Jesus trazia vida aos mortos, né? Essa mulher, ela, né, disse consigo, poxa, se eu apenas somente tocar, se eu apenas tocar, né, nas vestes dele, eu vou ficar curada. Então, essa mulher, imbuída de uma fé, né, corajosa, né, ela chega até Jesus e toca nas vestes de Jesus, né? Mas o contraste que eu quero trazer é que assim, essa mulher, ela, como o texto fala, ela estava com 12 anos sofrendo de uma hemorragia. A Bíblia aqui ela não fala que hemorragia que é, mas é, alguns estudiosos dizem que essa hemorragia era causada por uma menstruação, né? Então, assim, essa mulher estava há 12 anos sofrendo de um fluxo de sangue, né? E esse fluxo de sangue era diário, era contínuo.
ela não parava. E ela procurou vários médicos. Lembre, ela tinha 12 anos que estava assim. A filha de Jairo, né, a qual Jairo pediu para que Jesus fosse até a casa dele para curar, tinha 12 anos. Ou seja, Jairo teve a sua filha com saúde 12 anos. Enquanto essa mulher, com 12 anos, ela padecia de uma enfermidade. Ou seja, note que o paralelo dessas duas personagens. Né? Então, meus irmãos, só que a diferença é que assim, Paulo, o Jairo, ele era um homem poderoso, era o principal da sua, era o principal da sua da sinagoga, ou seja, ele era praticamente o dirigente que administrava a sinagoga, né? Ele era um homem muito influente no cenário, né? Enquanto essa mulher, que a Bíblia não cita o nome, né? Ou seja, era uma mulher anônima, era uma mulher que ela já havia gastado todos os seus bens, então ela já estava pobre, ela não tinha, ela não era bem vista, né, diante da sociedade, porque se os irmãos lembrar, na lei mosaica, né, da lei judaica, fala que toda mulher que tiver um fluxo de sangue, ela é considerada impura, ou seja, ela tem que ser separada do povo. Então, pare e pense o sofrimento dessa mulher. Ela estava há 12 anos separada de todo mundo, sofrendo sozinha. Ou seja, ela não tinha apoio da família, ela não tinha apoio da sociedade, ela não tinha apoio de ninguém. Ou seja, se ela fosse casada, se ela era uma mulher casada, ela não tinha nem apoio do seu marido. Se ela era uma mulher solteira, ela nem podia se casar. Não tinha nem como se casar. Então, olha o desespero dela, por que ela teve que ir atrás dos médicos? Por que ela teve que correr atrás de solucionar esse problema para ela? Porque ela não podia nem ir à igreja cultuar Deus. Ela não tinha como. Ela não podia. Então, então assim, quando ela se viu desesperançosa, ela ouviu falar de Jesus. Quando ela se viu sem esperança nenhuma, ela ouviu que existia um homem da Galileia, né, que poderia curar ela, que poderia restaurar a vida dela. Então, por isso que ela se atreveu a ir até Jesus. Por isso que ela se atreveu a chegar até Jesus, né? Irmãos, às vezes assim a gente faz uma leitura rápida do texto e a gente não pega esses detalhes, esses pontos. Quando a gente começa, que a gente às vezes lê assim, Jesus curou uma mulher hemorrágica, beleza, né? Mais uma cura. Mas só que acontece que essa cura para essa mulher, ela teve
um, um ar de libertação. Não foi simplesmente uma cura qualquer, entendeu? Foi algo que mudou, transformou a vida dela, né? Se a gente, a gente for lá pro Evangelho de Lucas, no capítulo 9, né? No versículo 22, Jesus fala assim para ela: tenha bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Desde aquele dia em diante, a mulher ficou sã. Ou seja, Jesus disse para ela, além de falar para ela que vai em paz, a tua fé te salvou, Jesus disse: tenha bom ânimo, que agora você está curado. Agora você vai poder viver a sua vida como qualquer outra pessoa. Você vai poder dar andamento ao seu casamento. Você vai poder viver em sociedade. Você vai poder cultuar a Deus. Ou seja, Jesus estava dando para ela, não era sobre simplesmente uma cura qualquer, mas a vida dela restaurada. Muitas das vezes, irmãos, é, nós somos omissos em falar desse Jesus, somos omissos e, e não falar para outros sobre o Evangelho, entendeu? Porque achamos vergonhoso as outras pessoas nos taxarem de crente, achamos que não podemos falar, temos medos, temos vergonha, né? Mas veja o que essa mulher fez. Na sua vergonha, no seu medo, ela encontrou coragem para ir até Jesus. Entendeu? E é isso que a gente deve fazer. Independente da nossa vergonha, independente do nosso medo, independente da nossa. Se a gente vai falar bonito, se a gente vai falar é, errado ou não, Jesus, ele quer que assim como ele restaurou a vida dessa mulher e restaurou a nossa vida, ele quer que nós falamos isso para outras pessoas. Ele quer que nós sejamos ponte entre ele e as outras pessoas. A gente não devemos omitir aquilo que Cristo fez nas nossas vidas, né? Deixar de falar sobre Jesus, principalmente no mundo de hoje, é deixar de falar aquilo que Cristo fez nas nossas vidas. Assim como essa mulher, Jesus operou milagres nas nossas vidas. Ninguém aqui está aqui na igreja sem que Jesus nunca tenha feito nada na sua vida, né? Jesus nos deu a salvação, nos libertou dos nossos pecados, né? Jesus nos restaurou a nossa vida, assim como ele fez com essa mulher. E assim como essa mulher teve a coragem de contar, porque ela não apenas contou para Jesus, ela contou para uma multidão que havia como impura, que havia como uma rejeitada. Ela contou o que Jesus fez na vida dela. Então, ele, Jesus quer que nós, mesmo com todos os nossos medos, mesmo com todas as nossas vergonhas, mesmo com todas as nossas, enfim, nossos empecilhos que nós colocamos, Jesus quer que nós contemos o que ele fez
nas nossas vidas. Nós não podemos deixar simplesmente vir para a igreja, sentar aqui, assistir assistir mais uma pregação, assistir mais um culto e voltar para nossas casas, continuar a nossa vida sem que o evangelho transformador de Cristo nos mova para que a gente possa falar para outras pessoas que existe um Deus, que existe um Salvador, que essas pessoas podem ser salvas, que essas pessoas podem ser resgatadas se elas assim aceitarem a Cristo. As pessoas deste mundo, elas precisam ouvir isso. Entendeu? Ah, mas vão me chamar de crente. Ah, mas vão me chamar de fanático. Vão me chamar de religioso. Não importa. Chamem do que quiserem. Falem do que quiserem. Nós temos que ter a incumbência de falar de Cristo. Nós precisamos falar de Jesus. Né? Esses, é, esses últimos tempos, né? A gente tem falado muito sobre discipulado, temos falado muito sobre evangelização, né? Então nós devemos evangelizar. A gente não podemos deixar que as pessoas que estão ao redor, que estão na nossa volta, que fazem parte do nosso ciclo de amizade, do nosso ciclo familiar, não saibam sobre o Cristo da Escritura, sobre a verdade que Jesus nos revelou, sobre aquilo que Ele quer nos revelar. Nós precisamos, de fato, sermos crentes que discipulem outras pessoas, tá? 3 características, tá, da fé dessa mulher que eu anotei aqui, tá? É uma fé resoluta, ou seja, quando ela ouviu falar de Cristo, ela resolveu no seu coração ir até Jesus. Nós, como recebemos de Cristo a nossa salvação, nós também temos que ter essa fé resoluta dentro de nós, a ponto de nós irmos até as outras pessoas, tá? É uma fé corajosa, tá? Por quê? Porque essa mulher, no meio de todas as suas diversidades, no meio daquilo que as pessoas poderiam achar dela, ela declarou o que Jesus fez na vida dela. Nós temos que ter essa fé corajosa para declarar o que Jesus fez nas nossas vidas, o que Jesus fez e irá fazer na vida daquelas que se achegaram até Ele. É uma fé confessional, ou seja, a fé dessa mulher é uma fé que fez ela confessar que verdadeiramente o que Cristo fez a ela, que ela creu em Jesus para que o milagre viesse a acontecer. Então, nós devemos confessar Cristo na nossa vida. As pessoas, por mais que as pessoas zombem de você, por mais que as pessoas te ridicularizem, as pessoas têm que saber que você é de Cristo. E você não pode ter medo de confessar isso para as pessoas. Irmãos, eu espero que, assim, os irmãos tenham entendido
que Deus quis passar para nós nessa manhã, através desse ensinamento. Eu oro a Deus para que, a partir de hoje e diante, não somente os irmãos como eu, possamos, sim, de fato, confessar a Cristo para nossos amigos, familiares, para todos aqueles que Jesus coloca no nosso caminho, para que nós possamos, sim, levar essa mensagem de evangelho para aquelas pessoas que precisam e que estão sofrendo nesse mundo. É a minha oração, meus irmãos. Deus abençoe.